e sai jogando. Com lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! Só quem sabe disso é a comissão técnica do Fluminense, os jogadores também, é claro. Se a ideia para enfrentar o Flamengo hoje era suportar o maior volume e a superioridade técnica que o Flamengo teria, mesmo com uma escalação muito desfalcada, mesmo com os seus principais jogadores ainda ausentes, pelo tempo que fosse necessário para poder ter um pouco mais de chance já na parte final do jogo, para o Roger fazer aquelas substituições que tradicionalmente ele faz, trocando homens de frente, trocando homens de lado, reoxigenando o time, né? O Fluminense tem alguns jogadores já de mais idade e o Roger tem feito essas substituições de maneira quase que, entre aspas, obrigatória. Então ele fez isso hoje de novo, fez essas trocas, o Fluminense ganhou um pouco de oxigênio, teve mais fôlego num trecho do jogo em que o Flamengo já estava frustrado. E eu acho que essa é a palavra que se aplica ao futebol do Flamengo hoje. É um futebol que frustra, mesmo com essas considerações que o Rogério fez, as 21 finalizações, o maior controle, a maior posse. O Flamengo quase sempre é esse time, né, nas partidas em que atua. Mas eu acho que não há dúvida, deveria jogar melhor, mesmo levando em conta que o Flamengo teve um choque no seu meio de campo, que eu não sei se outros times do futebol brasileiro conseguiriam suportar. Agora piorado, agravado com a ausência do Diego por lesão. Então são convocações que devastaram especialmente o meio de campo. Hoje o Arão, que é uma opção pessoal, autoral do Rogério como zagueiro, jogou como volante para estabilizar um pouco esse setor, né? E independentemente das funções do Arão, se ele recua para fazer uma saída com 3, se ele não recua, se ele tem bom passe, se não tem, se ele consegue se readaptar tranquilamente a uma função de meio de campo depois de jogar como zagueiro ou não, e, na verdade é uma decisão que o Rogério teve de tomar por necessidade, porque senão ele ainda mais desconfiguraria o seu meio de campo se ele fizesse a escolha por outros jogadores. E aí o Fluminense acho que conseguiu o que queria, porque no trecho final do jogo já era uma situação dessa frustração do Flamengo bastante clara, um desarme na intermediária, um time um pouco mais intenso com a camisa do Fluminense nesse momento do jogo, conseguiu a jogada e o gol do André no finalzinho para conseguir esse resultado. O Fluminense vai evidentemente se alimentar disso e deve fazer isso mesmo, porque hoje, digamos, independentemente de ter sido esse o plano, vamos aguentar o Flamengo do tempo que for necessário e quando tivermos uma oportunidade vamos aproveitar. Foi o que o Fluminense conseguiu fazer. Se você tem um jogador como um Nenê, né, que você sabe que não vai conseguir contar bem os 90 minutos e nem sempre, você pode colocá-lo nesse contexto, né, com o adversário baixando um pouquinho mais a guarda, te dando os espaços e para colocar as bolas que ele coloca, acho que é sensacional. Ele foi muito bem usado hoje. O gol não foi um acaso, o gol vinha sendo construído. Já o Luca perdeu uma chance com um gol aberto e perdeu outra. E o jogo estava se desenhando já para o gol do Fluminense por como estava acontecendo. O Flamengo com a bola no campo de ataque sem conseguir produzir, colocando mais um atacante, até abrindo um pouquinho o seu meio de campo e o que acabou se mostrando um erro. Mas não caiu do céu a vitória do Fluminense, ela foi plena e merecidamente construída. O ponto é que, assim, eu acho que quando o Rogério fala, eu quero sempre jogar assim, ok, e acho que não é essa a questão. Como o André tuitou outro dia, quando a Espanha mete 5 gols, ninguém fala que é um problema o estilo de jogo. A questão é como você vai executar, né? Como você vai transformar em algo produtivo a sua maneira de jogar. Porque simplesmente citar finalizações pode causar alguma distorção na análise. Por isso que eu gosto de outras métricas, como os gols esperados.
Porque se somar as 21 finalizações do Flamengo, você não tem um grande número ali de expectativa de gols. Você teve a chance clara, foi o Bruno Henrique ali que o Marcos Felipe defendeu bem isso no comecinho do jogo, com 10, 11 minutos. Fora isso, são as meias chances, são chutes especulativos, não é aquele chute que tira, que prende o grito na garganta do torcedor. Esses foram poucos hoje. Ô Léo. Poucos. Então, fala, Tian, desculpe. Não, só que assim, eu acho que até a argumentação do Ceni, se o jogo tivesse sido todo como ele transcorreu no primeiro tempo, tava beleza. Aí eu acho que tudo bem. Porque de fato no primeiro tempo o Flamengo produziu muito mais, o Flamengo não deixou o Fluminense jogar, né? O Fluminense teve uma chance naquela cabeçada do Fred, e você querer manter e impor aquele que você imagina ser o estilo melhor para vencer uma partida, né? A opção tática melhor para vencer uma partida, acho que o time mais poderoso sempre tem essa premissa, né? De falar, bom, eu com o time que eu tenho eu posso ganhar o jogo atuando dessa maneira. Se tivessem sido 90 minutos dessa maneira, eu acho que tava beleza a entrevista dele. Mas a questão para mim é justamente o segundo tempo. Porque como disse o Léo, o segundo tempo estava anunciando o gol do Fluminense. O segundo tempo, a gente viu o Fluminense tendo 1, 2, 3, 4 chances no contra-ataque, e aí de novo, talvez tenha também uma questão física, porque esses caras do Flamengo, pela ausência dos titulares, eles estão jogando bastante. Não consigo, como muita gente apontou, ver nas substituições o grande erro do Ceni. Eu já disse que eu não gosto do Rodrigo Muniz com o Pedro, aí eu acho que são dois centroavantes mesmo, não é a mesma discussão que havia com o Gabigol. Mas você olha para o banco do Flamengo e vai dizer, bom, você vai morrer com o Muniz no banco? Não vai. Ou você vai tirar o Pedro? Não vai. Gente reclamando da saída do João Gomes, cara, do jeito que estava o jogo, o Flamengo jogando daquela maneira, com o João Gomes pendurado, para ele ser expulso, era, rapidinho. Então, eu não acho que o problema nesse jogo específico tenha estado nem nas substituições, nem na escalação, porque, como disse o André, para mim, pelo menos, colocar o Arão no meio fazia sentido nesse contexto que você perde o Diego, que você não tem o Thiago Maia ainda jogando bem, fisicamente bem para jogar os 90 minutos. Então, o problema, para mim, não está nem na escalação, nem nas alterações que ele acaba fazendo, mas está, sim, em você continuar jogando daquele jeito quando o segundo tempo, a partir ali dos 15, 20 minutos, anunciava o gol do Fluminense. A partir das substituições do Roger, e aí vai muito mérito para o Roger, porque ele tem feito isso a temporada toda, né? Na hora que sai aquele bloco de substituição dele no segundo tempo, em geral, né, mais ou menos aos 15 do segundo tempo, o Fluminense muda. Já foram vários jogos importantes assim, né? Às vezes sai o Nenê do banco, contra o River Plate, se a gente lembrar, o Libertadores saiu o Casares, e sempre um ou dois jogadores rápidos e letais, e o Fluminense tem conseguido mudar vários jogos dessa maneira. Então estava tudo anunciado pelo histórico do Fluminense, pelo que estava acontecendo no segundo tempo, e aí se o Flamengo não está conseguindo mais jogar, não está conseguindo criar, é melhor você fazer aquilo que vai dificultar completamente o jogo do Fluminense, que é você baixa as linhas, explora a velocidade dos caras que você tem na frente. Porque o Flamengo tinha o Michel, o Flamengo tinha o Bruno Henrique, né? Que ainda que não estivessem bem, são jogadores com capacidade para fazer isso. Então, para mim, o maior questionamento ao Ceni nesse jogo é a postura do Flamengo no segundo tempo, mesmo depois de ter sido muito alertado sobre o que poderia acontecer. Bom, só para responder ao fã do esporte, eu não tô aqui nem para acusar, nem para absolver técnico nenhum, tá? E isso vale também para o Rogério Ceni. Já fiz várias críticas ao que eu considerei equivocado por parte dele, elogiei o que eu acho certo, damos tempo a ele para ver se ele consegue resolver algumas questões que ele está demorando para resolver, e nisso eu entendo a reclamação do torcedor. Entendo também, por exemplo, se o Roger decidir, ou qualquer técnico, pelo que tem acontecido, pode ser uma decisão de risco, apostar mais no segundo tempo contra o Flamengo, porque o time realmente cai de rendimento. Eu acho que o Rogério não se aprofundou ao passar as estatísticas, apesar de serem todas precisas do ponto de vista matemático. Eu quero destacar que o Fluminense finalizou uma vez mais, a mais que o Flamengo, dentro da área, e o Fluminense finalizou uma vez a mais que o Flamengo em gol. Então, quando a gente fala de chances claras, eu não vejo o Flamengo melhor que o Fluminense na partida. Ao contrário, eu vejo um jogo bem equilibrado e, como os colegas já disseram, com um segundo tempo que, a partir de um certo momento, anuncia o gol do Fluminense.
Poderia nem ter acontecido. Mas o Roger, quando ele troca e coloca o time com mais velocidade, ele aumenta as chances disso acontecer. E o Rogério, aí eu vou muito na linha do que o Jean disse, faltou a ele ser um pouco mais estrategista, né? Entender a hora de baixar suas linhas, quem sabe manter o Michael mais para o contra-ataque, como ele fazia muito bem nos tempos do Goiás, usando o Bruno Henrique do outro lado para isso, os jogadores com velocidade para esse tipo de lance, tornando o jogo desconfortável para o Fluminense, fazendo aquilo que o treinador do Fluminense, o Roger, não gostaria que o Flamengo fizesse. Mesmo que ele conseguisse, se ele conseguisse fazer um gol com o Flamengo mais recuado, mas não é aquilo que ele queria que o Flamengo fizesse. O Rogério fez exatamente aquilo que o treinador adversário imaginava e o treinador apresentou os seus argumentos com as suas trocas e foi eficaz. Então, eu entendo a irritação do torcedor do Flamengo. Eu também quero destacar, e aí nem era necessário, mas parece que se esquece e é fundamental, que o Flamengo atuou sem 3 dos seus principais jogadores. Se eu for tirar o Everton Ribeiro desse pacote dos 3 jogadores, porque não fez uma grande temporada pelo Flamengo ainda, sem 2 dos seus jogadores essenciais, para execução sem 3 dos seus jogadores essenciais, desculpe. O Gabigol também, eu estava pensando no Arrascaeta e no Diego. 3 dos seus jogadores Diego, Gabigol, Arrascaeta, Isla, Everton, e ainda dizem que o Bruno Henrique não jogou bem. É bastante. Que é uma diferença, Prieto, é uma diferença técnica enorme para a ideia de jogo do Rogério. Mas como a gente falou sobre o São Paulo, né, como a gente também criticou o Cuca por não adotar um sistema que a gente achou mais legal para o segundo tempo do jogo de hoje, a gente fala do Rogério também, que ele não conseguiu lidar com as circunstâncias, com essas faltas de jogadores do seu elenco, com as circunstâncias do jogo, e fez um segundo tempo como o Fluminense gostaria que fosse. Podia ter feito um gol, podia ter vencido o jogo, mas no final das contas aconteceu aquilo que o campo parecia dizer há algum tempo e que o treinador do Flamengo não quis ver. Bom, o Roger do Fluminense venceu o jogo. O trabalho do Roger no Fluminense é muito bom, né? Neste momento fica à frente do Flamengo, 1 ponto na classificação do Campeonato Brasileiro, mas tem 2 jogos a mais também. Mas eu não me canso de lembrar o trabalho do Roger na Conmebol Libertadores da